Se você toma muito loss no gráfico, talvez esteja ignorando essa entrada simples que aparece quase todo dia. É o seguinte, pessoal, aqui no gráfico estou com o Audi JPY e nesse cenário aqui, pessoal, ele está em uma tendência de baixa, né? Então, a gente consegue entender o que? Com base na nossa análise, a gente consegue ver que o preço, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Olha que legal. Que ele fez uma distribuição, né? E fez o seu pullback quando ele voltou nessa região aqui. Foi rompida, né? Ó. Vocês conseguem ver que ele veio, né? Fez o rompimento aqui, ó. Quando ele voltou, ele caiu. Voltou de novo, ele caiu. Ele voltou de novo, ele caiu de novo. Por que acontece isso, pessoal? Porque a estrutura do gráfico está de baixa, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que sempre pensar em seguir a estrutura do gráfico. Só que o que acontece? Vocês conseguem ver que o gráfico ele está muito pavio nas regiões. E o que isso significa? Significa que existe alta volatilidade ou falta de liquidez. Por quê? Pelo horário, né, pessoal? É, agora são praticamente 9 horas da noite e a única bolsa que está aberta agora é a do Japão, né? Então não tem tanta liquidez porque só tem uma bolsa, né? Só um país dando liquidez para o mercado. Então ficam assim, né? Os gráficos, né? Ficam um pouco técnicos, né? Mas dá para se fazer uma análise sim, tá? Só que o que acontece, pessoal? Aqui estou aguardando um pouco, por quê? Porque quando eu entro em binários aqui, ó, tá vendo? Os ativos eles vão fechar em 4 minutos. Então, eu vou esperar esses ativos aqui fechar, ó, agora mudou para 3 minutos. E vou ver se nos próximos ativos que ele abrir, ele vai dar uma oportunidade legal para a gente fazer uma entradinha aí, né? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer, né? Que é o que eu sempre falo para vocês. A gente tem que sempre buscar seguir a tendência. E como, Nathan, que a gente vai seguir a tendência? A gente vai sempre buscar fazer o que, pessoal? Fazer os pullbacks, né? Que nem aqui, ó. Como esse exemplo que eu dei para vocês. A gente vai sempre buscar fazer os pullbacks aonde? Nos rompimentos, né? Que nem aqui, ó. Vamos supor que ele tinha essa região toda, porque aqui, como essa região, isso aqui foi um falso rompimento, tá, pessoal? Para quem tem uma dúvida, isso aqui não é um topo, tá? O topo ele veio até aqui, ó. Isso aqui atrás é um topo. Isso aqui foi só simplesmente uma falha. Ele tentou romper essa região, mas não conseguiu, por quê? Olha a tendência, pessoal, que legal. A tendência ela veio, fez o seu movimento, né? Deixa eu fazer aqui de verde para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Ó, a tendência ela veio, fez o seu movimento. E quando ela chegou próximo daquela região, olha o padrão de vela que ela deixou, né? Deixou um padrão de velazinho ali que mostrou pra gente que não tinha mais força de vendedores, de compradores naquela região, então o preço veio e caiu, né? E também quando ele chegou aqui nessa região, ele mostrou a mesma coisa pra gente, que não existia força ali de vendedores e o preço subiu um pouquinho, né? Então, pessoal, mesmo com um gráfico assim, você consegue, né, fazer uma análisezinha legal, você consegue entender o que o preço está fazendo. Caiu ali a conexão, né, pessoal, mas agora voltou. Pode ver, pessoal, que agora ó, falta um minuto ainda para fechar. Esses gráficos eles já vão fechar, mas olha aqui o movimento, né? Ele vai romper aqui essa região provavelmente, né? Ele vai romper essa região para baixo para quê? Para ele continuar depois a fazer um pullback, né? Ele vai vir fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar, vai romper, né? Essa regiãozinha aqui. Ele vai vir fazer um pullback para ele continuar descendo aqui no futuro, né? Porque ele já está, ó, trabalhando, tá vendo? Ó, em uma tendência, em um canal, querendo ou não, de baixa, né? Ó, ele já fez esse mesmo movimento ó, aqui, ó.
continuou, tá vendo? Só que aqui ele fez uma lateralização. Aqui ele pode romper, ó. Pode romper não, né? Ele já rompeu, né? Na verdade. Olha lá que legal. Então aqui a gente pode marcar aqui, ó. Que seria a melhor regiãozinha para caso ele volte, né? Na, nessa região aqui foi uma falha, né? Ele tentou romper, mas ele não conseguiu. Na verdade não foi uma falha, né? Foi o meio do movimento para ele dar a impulsão para baixo. Isso aqui, pessoal, eu vou ensinar vocês também numa próxima aula, é bem legal, o fluxo, tá? Fluxo do movimento. Só tô esperando aqui, pessoal, fechar para ver se a gente consegue abrir um rotativo e ter uma entradinha top para vocês. Ó, que legal, marquei essas regiões aqui. Ah, Nathan, quais são essas regiões? Aquelas regiões lá que eu falo para você, ó, que eu pego a Fibonacci e marco aqui, ó, minha máxima, minha mínima, ó. Aqui, ó, região de 50%, região de 61,8, ó. Ele tá segurando aonde, ó? Na 23,6, ó. Já tá mostrando um padrãozinho, tá vendo? De que o preço pode querer fazer uma correção ali, ó. Eu acho que agora, pessoal, as paridades fecharam e abriram novamente, ó. Agora a gente tem aqui o Euro USD, ações binárias, Euro USD aqui, ó, com um volume, pessoal. Vamos trabalhar com ele, vou fechar esses dois ativos aqui. E olha lá, pessoal. Ah, acho que a expiração dele tá para mais tempo, né? Então a expiração dele, pessoal, tá para 10 minutos. Então vai ser complicado a gente trabalhar para 10 minutos aqui, mas podemos fazer algumas análises também, né? Entrando nesse cenário aqui, pessoal, do áudio, olha que legal. Aqui, ele fez um canal, né? Fez uma estrutura de alta. Aí ele rompeu essa regiãozinha aqui, né? Rompeu essa regiãozinha aqui. Quando ele voltou, ó, ele fez um movimento de alta, certo? Quando ele voltou aqui, ó, nessa região, ó, ele subiu, ele desceu, subiu, desceu, subiu. Aí aqui foi a exaustão dele, ó. Ele veio buscar essa região aqui. Depois ele deixou o quê? Um padrão de vela mostrando um volume maior que o volume de vendedores. O que que aconteceu? O preço subiu, né? Aí agora ele pode fazer o quê? Ele pode encontrar essa resistência aqui, ó, pessoal, e ele segurar aqui também, né? Para depois ele vir aqui, ó, no 50% desse canal para fazer um rompimento, né? Para romper essa região aqui, depois ele vai voltar para continuar subindo. Pode acontecer isso, tá? Pode acontecer. Olha lá. Legal, ele segurando naquela região lá, né? Que eu falei para vocês. É, o volume de vendedores é menor, tá? Então, provavelmente vai ter uma alta, uma velinha de alta aí, né? Isso aqui foi simplesmente uma correção para continuar o preço. E olha que legal, pessoal. É nessas estruturas que a gente precisa trabalhar, tá? É nessas estruturas que é legal a gente fazer as nossas operações. Por quê? Porque, pessoal, aqui está nítido o que o preço ele quer fazer, né? Ele está numa tendência de alta, ele está rompendo topos maiores que os topos anteriores, voltando e fazendo pullback, né? Voltando e fazendo pullback. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Agora a gente tem que esperar ele romper essa regiãozinha aqui, né? Que ele travou, para quando ele romper, literalmente romper mesmo, romper e longe e voltar, aqui vai ser uma ótima região, tá, pessoal, para comprar. Então, ó, vamos deixar um sininho aqui, mesmo com o time menor, maior no caso, né? A gente tem um tempo de expiração maior. Eu só trabalho com o tempo de expiração para a próxima vela, tá, pessoal? Não gosto de trabalhar com expirações maiores porque não operamos Forex, né? O Forex que a gente pensa em operar com inspirações maiores, né? E no Forex não tem inspiração, opções binárias já tem, né? No Forex você abre a operação e determinado tipo de ativo você deixa o valor disponível lá, né?
Você coloca um stop, e se o preço bater no seu stop, você estopa. E se o preço bater no seu alvo, você sai vitorioso lá, né? No Forex. Totalmente diferente de binárias que a gente trabalha de vela a vela, né? A gente trabalha em velas de 1 minuto. Então, pessoal, olha lá. O preço ele está chegando aonde, ó? Está chegando próximo de um embrulho aqui, né? De uma região de distribuição, possivelmente, né? Uma região de acumulação. Ele já vinha numa tendência de baixa, ele acumulou aqui, depois ele desceu para baixo da acumulação e fez todo esse trabalho aí que a gente tá vendo, né? Então, pessoal, ó, vou abrir aqui o GBP USD também, porque tem um outro artigo aqui pra gente dar uma analisada, mas também não tem inspiração, né? Isso fica ruim, isso atrapalha a gente. Mas podemos tentar sim, tá, pessoal? Fazer uma inspiração para a próxima vela, se ele deixar, mas eu acho que não dá, ó, tá vendo? Não tem, né, uma inspiração para 1 minuto. Mas olha aí, pessoal, que legal. Aí, o preço possivelmente chegou em uma região lá atrás, tá, pessoal? Ó, pelo fluxo dele, mostrou fraqueza aqui, ó, na ponta compradora, né? O preço fechou ó, praticamente um pouquinho acima, né? Eu também não esperaria preencher, ó, esperaria ele fazer isso e não conseguir fazer o que, pessoal? Ó, ele não conseguiu romper essa máxima aqui desse candle, ele fechando dentro desse pavio aqui, ó. A gente pode pensar em fazer uma venda. Se o volume também mostrar pra gente, é melhor ainda, né? Mas como a gente não tem um tempo de expiração, eu vou simplesmente deixar essa, essa oportunidade aí para mostrar para vocês o que pode acontecer, né? Olha lá, já mostrou os compradores, os vendedores já apareceram ali, né, na região, já fazendo a correção deles, porque eles já entenderam que aqui não existia mais compradores, né? Então, eles já derreteram o preço ali. Mas o que acontece? Como está em uma estrutura de alta, o preço ele já veio, ó, já buscou essa região aqui, né? Então ele pode ter uma alta, uma continuação de uma alta aí, né? Nessa região. Então, pessoal, hoje eu vim trazer só essa aula aqui para vocês como uma aula de análise mesmo, né? Para a gente colocar em pauta aí o que, que a gente tem que fazer, né? Diante dos gráficos. É, infelizmente, não consegui gravar nenhuma aula, nenhuma entradinha para vocês, mas eu vou trazer um conteúdo top com entradinhas aonde vocês devem entrar, as melhores regiões, como entrar de forma prática. Beleza, pessoal? Eu vou deixando essa aula aqui. Espero que vocês gostem e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tamo junto, hein?